Meus irmãos, agora eu vou passar mais rapidamente aqui pelos conteúdos das 7 cartas, né? Os irmãos já viram muitos sermões sobre essas cartas, certamente é a parte mais explorada aí do Apocalipse. Mas apenas para destacar, né, a exata situação histórica em que aquelas cartas se encontravam, aquelas igrejas se encontravam, porque assim você consegue compreender melhor a mensagem do Apocalipse, sem entender, na verdade, que eram 7 igrejas literais, né, 7 cidades na região da Ásia Menor, a região que Roma considerava, né, a galinha dos ovos de ouro do império, porque ali era uma região muito desenvolvida comercialmente, economicamente, aquela região toda abastecia, especialmente com produtos que a gente chamaria hoje, né, de industrializados, né? Claro, indústria da época, mas a região abastecia boa parte dos ricos comerciantes de Roma espalhados pelo império. E ali, né, nessa região, é que se desenvolveram essas igrejas todas, lideradas pela igreja principal que ficava em Éfeso. Mas, já no final do primeiro século, com as perseguições pontuais que surgiam, né, não eram perseguições maciças, eram perseguições mais extemporâneas. Digamos que era sempre arriscado ser cristão no primeiro século, sempre arriscado, mas em alguns momentos menos do que em outros. Dependia muito de quem era o imperador, né? De quem estava naquele momento sentado lá no trono de Roma, no trono de César. Alguns imperadores foram maníacos, né? A gente tem a história dos imperadores romanos, é impressionante para ver o grau de loucura de muitos deles, mas outros não eram tanto, outros eram mais preocupados com outros assuntos, expansão do império, e não estavam tão preocupados com a religião, né? Com a religiosidade. Mas o Domiciano, que era o terceiro dos imperadores da família dos Flavianos, que já tinha começado lá desde quando aquele general romano chamado Tito invadiu, né, Jerusalém, dessa mesma dinastia, dessa mesma família. Quando Domiciano está reinando, ele é muito supersticioso e ele realmente acha que ele é um deus, um filho de Deus, um filho de Júpiter, né, ou Zeus, conforme os gregos chamavam o deus principal do panteão, o maior deus, né, o mais poderoso. Então, ele começou a querer reconhecimento da sua divindade no seu império, e se estabeleceram vários centros de culto ao imperador. E, claro, não podia faltar nas 7 cidades imperiais, né? Boa parte das pessoas que viviam na Ásia Menor naqueles dias, né, nessa região que hoje é a Turquia, mas que tinha a principal cidade como Éfeso, eram cidadãos romanos. Cidadania romana tinha a ver com uma espécie de um passaporte, né, que hoje o pessoal quer o passaporte europeu para poder viver em qualquer um dos países da comunidade europeia, ou o pessoal quer o green card, né, americano, para poder viver nos Estados Unidos. Algo mais ou menos assim naqueles dias existia, para pessoas que não tinham nascido em Roma. Roma é uma cidade apenas, mas o Império Romano, então, na verdade, o Império inteiro estava sob a dominação, a subjugação de Roma. E para pessoas de qualquer nacionalidade, ao longo do seu império, né, Roma concedia o título, o passaporte, cidadão romano. E essa cidadania dava muitos direitos, muitos privilégios. Você sabe, o apóstolo Paulo tinha isso. Ele tinha isso, ele fala de nascimento. Ele nasceu em Tarso, ninguém sabe por quê exatamente, como é que ele tinha isso. Mas o pai dele tinha, provavelmente, né? Se alguém que prestou serviços a Roma de alguma maneira, a gente não sabe. Sendo judeu, parece difícil. Mas, de alguma forma, o apóstolo Paulo tinha esta honraria que lhe deu vantagens, inclusive, né? Quando você lembra lá em Jerusalém, quando ele apela para César, ele está para ser ali, talvez, linchado ou julgado meio tendenciosamente, ele diz: apelo para César. Não era qualquer um que podia fazer isso. Eu apelo para César, e daí? Por que você apela para César? Porque eu sou um cidadão romano. Então você pode... É mais ou menos o que alguns políticos fazem, né? Eu quero ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, por quê? Porque eu tenho imunidade, algo assim. A cidadania romana dava esse direito. O apóstolo Paulo usou isso também lá em Filipos. Usou não? Em Filipos ele foi preso e açoitado. Lembra? No meio da prisão, Paulo e Silas cantando louvores, mas tinham apanhado antes.
Ficaram presos lá, o carcereiro se converteu. No dia seguinte, o carcereiro avisou o cônsul romano da cidade: esse cara é cidadão romano e vocês prenderam e bateram nele. Não podia fazer isso sem um processo formal. Podia fazer qualquer outro, podia fazer, mas o cidadão romano não. Ele tinha que ser antes interrogado, analisado, tinha que ter provas, acusações. Aí ele podia ficar preso um período, 10 dias. A famosa prisão preventiva. Né? As leis brasileiras vêm muito da lei romana, da jurisdição romana. Elas se desdobram bastante dessa jurisdição romana. E, então, todo mundo queria essa cidadania romana porque dava muitas vantagens. O próprio rei lá que Paulo estava falando, falou: como é que você tem isso? Eu gastei um dinheirão para conseguir esse negócio. Aí Paulo falou: eu tenho de nascimento. Agora vejam, os efésios, os esmirnenses, os cidadãos de Pérgamo e assim por diante, eles tinham, quase todos, a cidadania, porque aquela região era considerada colônia romana, uma colônia romana, uma colônia especial. Isso porque, alguns séculos antes, o imperador que estava conquistando o Oriente, né, mandou as legiões romanas lá para o que restou do Império de Alexandre, lá na Pérsia. Esse imperador romano, quando ele trouxe as legiões de volta das conquistas, ele não quis trazer os exércitos para dentro da cidade de Roma. Nunca é bom, né, ter muito exército dentro da cidade. Um motim aí, a cabeça do imperador já era. Então, ele alocou muitos desses militares, dessas campanhas que aconteceram alguns séculos antes, nessa região da Ásia Menor, e eles todos lhes deu a cidadania romana como prêmio, né? Então, por isso há esse destaque para essa região, uma região muito importante, muito próspera, nobre nesse sentido, muito rica, e ali cristãos, rica para os padrões da época, sempre entenda isso. E os padrões, então, no meio dessas cidades, os cristãos viviam, e não era fácil ser cristão nesses lugares. Esse é o ponto. Podia ser fácil porque a vida era boa, tranquila, ganhava dinheiro, era fácil de sobreviver, de certa forma, né? Muita prosperidade, os sindicatos bem organizados, as guildas romanas eram uma espécie de sindicato. O sindicato dos tintureiros, o sindicato dos ourives, o sindicato do pessoal que fazia colírio, né? E eles se organizavam nessas guildas comerciais. E então, corporativamente, eles compravam e vendiam em grande quantidade. Você sabe, sempre é mais fácil comprar e vender em grande quantidade. Se você é um comerciante individual e você tem que negociar com fornecedores, é um preço. Mas se vai lá uma guilda comercial e dizer, nos venda aqui, né, toneladas de seda lá da Índia, lá da China, o preço cai muito. Mas para fazer parte, ou seja, fazer parte de uma guilda comercial romana na Ásia Menor, naqueles dias, era essencial para alguém prosperar, ser próspero. Se você fica de fora dessa guilda comercial, vai ser difícil você comprar e vender. E é por isso que tem tanta essa menção a comércio em Apocalipse. Aliás, a marca da besta é identificada explicitamente como quem não tem não pode comprar nem vender. Está dentro da relação daqueles dias, tem tudo a ver com a situação em que eles enfrentavam, né, em seus dias. E você vai perceber que também tem tudo a ver com o que nós vivemos hoje em dia. Porque o Apocalipse não é só sobre o passado, e nem só sobre o futuro. Mas João recebeu de Cristo a ordem: escreve o que você vai enxergar agora. Porque são as coisas que são e as coisas que ainda vão acontecer. O fato é que cada uma daquelas igrejas está numa situação difícil, porque tem que ser testemunha de Jesus no meio de um império corrupto, depravado, idólatra, e agora eles têm que escolher entre ser crente, fiel, testemunha fiel, ou negociar seus princípios, seus valores, para se dar bem no mundo, para se dar bem na sociedade. Das 7 igrejas, só 2 estão sendo fiéis no trabalho. Apenas 2. 4 estão numa situação muito complicada. E uma, que é Éfeso, que está aí no meio termo, mas também para pior. Porque observe o que o Senhor diz de Éfeso, né?
Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são. Não é de hoje que tinha falso apóstolo. E descobriu que são mentirosos. Eu sempre falo que a coisa mais fácil que tem é saber se o cara está mentindo, se ele é apóstolo ou não. Porque é só pedir a identidade dele. Posso ver a sua identidade, por favor? Você é apóstolo? Sou. Sua identidade, por favor. Engraçado, aqui não diz que o senhor nasceu antes do ano 30 do primeiro século. Então você é mentiroso. É simples demais. Eles eram mentirosos, esses apóstolos aqui, porque só tinha um vivo ainda naqueles dias. O apóstolo João. Todos os outros tinham morrido já. Então não tinha mais como ter apóstolos. Era muito simples de ver que eles eram mentirosos. Mas o que aconteceu aqui é o seguinte: o Senhor está elogiando o passado de Éfeso. E que grande passado Éfeso teve. Eu já falei dos pastores todos que pregaram lá, né, que passaram por lá ontem. A igreja como o grande farol cristão do mundo. Mas em algum momento, isso acabou. Em algum momento parou. O texto diz aí: você tem perseverança, você suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer, mas é tudo passado. O problema é que agora tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Você não é mais aquilo que você era. Você não vive mais hoje, né, o testemunho cristão com a mesma intensidade. Você está com medo. Éfeso não estava embarcando, né, na história dos nicolaítas, como as demais igrejas que embarcaram. Mas também não exibia o devido testemunho por Jesus. E provavelmente era medo, acuados, pensando: tantos já morreram, tantos ainda vão ter que morrer. Então o Senhor diz: lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. As primeiras obras são essas que ele acabou de dizer: a perseverança, o labor, sofreu perseguição, colocou à prova os falsos apóstolos. Eu sempre lembro de Paulo se despedindo dos presbíteros de Éfeso em Mileto, quando ele estava indo para Jerusalém, para aquela história que depois ele ia apelar para César. Ele manda chamar os presbíteros e diz: olha, pessoal, vocês sabem, fiquei quase 3 anos aí com vocês. Mas acabou, eu tenho que ir embora, eu vou para Jerusalém, eu sei o que vai acontecer lá, não preciso me alertar. Mas eu quero dizer o que vai acontecer com vocês. Assim que eu sair, os lobos vão invadir o rebanho. Os lobos vorazes vão atacar. E presbíteros, vocês têm que usar o cajado, é isso que Paulo está dizendo. E o cajado é para bater no lobo, sem dó nem piedade. Eu sempre falo: quem tem dó do lobo, não tem dó da ovelha. Quando a liderança da igreja tem dó do lobo, do falso pregador, da pessoa que está incomodando, né, doutrinariamente, está deixando de ter cuidado com a igreja. Você tem que cuidar da ovelha. E aí, o lobo não tem jeito, é cajado. Os presbíteros de Éfeso deviam fazer isso, e fizeram. Tanto fizeram que até os dias de João aqui, né, 40, quase 60 anos para frente, João está dizendo: olha só, vocês fizeram isso bem feito. E vocês continuam fazendo isso hoje, porque ele fala: vocês continuam odiando as obras dos nicolaítas, eles também são falsos apóstolos, e vocês fazem isso, e parabéns por isso, mas somente ódio ao que está errado não é suficiente para ser uma testemunha de Jesus. Nós não vivemos apenas criticando os erros dos outros, isso é pouco. É necessário, às vezes tem que ser feito. O falso apóstolo tem que ser desmascarado. Perceba, né? O falso profeta, ele precisa ser desmascarado. Quando a igreja se cala contra os falsos profetas, outra vez, ela está cuidando do lobo, mas não está cuidando da ovelha. Então, o falso profeta, ele tem que ser desmascarado.
Os falsos ensinos, eles têm que ser contraditados. Faz parte da missão da igreja fazer isso, mas não é sua missão inteira. Isso não basta, isso não é suficiente. Éfeso continuava cumprindo bem essa tarefa, batendo os lobos. E Jesus diz: parabéns, ótimo. É assim que tem que ser feito mesmo. Mas não só isso. Tenho, porém, contra ti que... Cadê o amor? Então, veja, você não vive só de ódio. Você não pode só viver de ódio ao que está errado. Falta o testemunho verdadeiro, que é o amor por Cristo. A disposição de sofrer por Cristo. A gente vive a fase dos teólogos de internet. O que são os teólogos de internet? São aqueles que ficam criticando todo mundo. Mas cadê a vida deles? Cadê o testemunho? Então, observe os que estão mais próximos sempre. Aqueles que Deus coloca para liderar vocês, o que vocês podem de fato ver se eles têm testemunho verdadeiro, né? O Senhor oferece chance de arrependimento, mas diz, você tem que identificar quando é que você caiu. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte às práticas das primeiras obras. Senão, acabou sua missão. Vou remover o candeeiro, vou remover o candelabro. Isso é impressionante, é a principal igreja do mundo. É a principal igreja do mundo. Ele está dizendo, não vai mais brilhar. Porque o brilho é o testemunho. E o testemunho não está sendo feito corretamente. Só tem uma parte, que é atacar os falsos ensinos. Mas não tem a outra parte, que é viver a fé cristã. Testemunhar o amor por Cristo que, né, leva ao martírio, a disposição ao próprio martírio. Sem isso, não basta. Não é suficiente, não tem candelabro, não brilha de fato. É só um meio brilho, é só uma meia luz. Quando cai a chave, fica só a luz na metade. Igrejas que só vivem de atacar os falsos ensinos são igrejas em meia fase. Precisa mais. O brilho do candelabro precisa do testemunho positivo também. Não só do negativo, do dizer não ao que está errado, mas também do positivo, do dizer sim ao que está certo e viver o verdadeiro evangelho. A segunda igreja, Esmirna, não recebe nenhuma crítica. Então aqui está a igreja padrão, o padrão FIFA. Né? Aqui está a igreja padrão céu. O padrão de Deus, o que Deus espera é isso daqui. Ele diz ao anjo da igreja de Esmirna, escreve, estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo sim, isto sim, sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá dano da segunda morte. Então aqui está a realidade, né, da tribulação, da igreja em tribulação. A igreja sempre está em tribulação. A verdadeira sempre está em tribulação. Porque ela sempre está no confronto com o mundo. E o mundo nunca gosta das atitudes dela. O mundo sempre olha para ela torcendo o nariz, porque não se encaixa. Não se encaixa com os valores do mundo. Então, quando não se encaixa, leva pedrada. Leva pau, né, como diz. Necessariamente. Em Esmirna, o que estava acontecendo era a igreja que era uma igreja pequena, aparentemente. Ele fala pobre, então... Agora, ele não está exaltando a pobreza, como se a pobreza em si mesma fosse, né, a razão do orgulho e da riqueza daquela igreja. Aparentemente, aquela igreja estava pobre, né, também economicamente,
justamente porque aqueles crentes não compactuavam com o sistema romano das guildas comerciais. E por não compactuar, não tinham como prosperar. Não naquela sociedade, não naquela situação. Mas será que é muito diferente do que nós vivemos hoje? Um comerciante nos dias atuais, cristãos, tem vida fácil? Com todos os concorrentes sonegando impostos? Com todos os concorrentes falsificando produtos, muitas vezes? Tem vida fácil? Alguém que quer viver honestamente? Consegue manter o emprego? Se não faz as falcatruas que o patrão quer? Se não faz as coisas impróprias e mentirosas que o patrão quer? É mesmo muito diferente? Não é, meus irmãos. Os testes são os mesmos. Nós continuamos todo dia, sendo desafiados a sermos testemunhas de Jesus ou recebermos a marca da besta. Porque é uma coisa ou outra. Todos os dias nós estamos sendo desafiados a isso. Vamos viver conforme Deus quer e pagar o preço por isso, ou vamos viver conforme o mundo quer e receber os aplausos do mundo? Os crentes de Esmirna decidiram ser testemunhas de Jesus. Os de Éfeso não estavam mais sendo, mas os de Esmirna estavam. E por isso, necessariamente, eles iam passar por tribulação. A tribulação que você está passando, ele está dizendo. Havia um foco de perseguição lá em Esmirna, que provavelmente, se a gente consegue reconstruir a história daquele momento, era o seguinte: já no final do primeiro século, judeus e cristãos, estavam cada vez mais distintos, mesmo dentro do Império Romano. Lá no passado, Roma não via isso muito claramente, porque os cristãos para Roma eram mais uma seita do judaísmo. Tinha tantas seitas, Farisaísmo, os saduceus, os essênios, os seguidores de profetas locais. Então, Roma não ligava muito para essas distinções lá entre os judeus. Foi por isso que Paulo apelou para César lá de Jerusalém, porque ele disse o seguinte: quando eles me mandarem, ele pensou o seguinte: quando eles me mandarem lá para Roma, eu chego lá, o procônsul romano, ele vai pegar o meu processo e vai ver aqui, acusação, dissidência entre seitas judaicas. Cristão dizendo que tem ressurreição, contra saduceus que dizem que não tem. Sabe o que o procurador ia falar? Isso tem a ver com Roma. E basicamente o que Paulo esperava era que o procurador dissesse assim: e ele é um cidadão romano? É. E está sendo acusado porque tem um grupo lá que acredita que tem ressurreição, e um outro grupo diz que não tem? É. Solta esse cara. Mais ou menos isso. Não aconteceu. Por que não aconteceu? Porque quando Paulo chegou em Roma, um grupinho de romanos viu que aquele era o Paulo, o grande pregador dos cristãos, e percebeu que podia acusá-lo de ser um dissidente, um transtornador da cultura romana. Por isso que Paulo é acusado por um homem chamado Demétrio. Ele fala desse Demétrio na sua carta a Timóteo. Ele era um ourives. O que um ourives faz? Ele constrói coisas para os templos, ele constrói... O sindicato dos ourives entrou com um processo contra Paulo em Roma. Por isso Paulo perdeu a cabeça. Foi decapitado. Porque as perseguições, elas dependiam mesmo de uma acusação. De uma acusação que fizesse sentido para o procurador romano. Ele tinha que pegar o processo e dizer: isso aqui é sério, vamos levar adiante. Boa parte dos processos acabava sendo já rejeitado de cara, porque era mais ou menos assim: esse cara está adorando um Deus que não é um Deus romano. Aí o procurador dizia assim: mas quem ele é? Ele é um judeu. Então, não precisa levar adiante esse processo. Por que não?
Porque havia uma espécie de um salvo-conduto dado aos judeus, só aos judeus, para que eles adorassem o Deus deles fora de Jerusalém. Os demais povos não tinham isso. Os demais povos, eles podiam adorar os deuses que eles quisessem, mas lá na sua terra, lá na sua nação. Só os judeus podiam adorar fora. Por isso que você tem sinagogas judaicas nessas cidades do Império Romano. Em cada cidade que Paulo chega tem uma sinagoga judaica. Porque não tinha um templo da deusa Astarote? Porque não tinha um templo de Camus? Porque não tinha um templo dos deuses egípcios? E só uma sinagoga. Por causa da destruição de Jerusalém. Por causa da dispersão que já havia acontecido lá nos tempos ainda de Nabucodonosor. Quando os judeus ficaram espalhados pelas nações e não voltaram para Jerusalém, eles adquiriram isso como uma espécie... Eu acho que não tinha nenhum documento, em nenhum lugar dizendo assim, eu, imperador romano, César Augusto, declaro que os judeus podem cultuar o seu Deus fora das suas cidades, da sua terra. Não havia, acho que não tinha um documento, mas era era aceito, era uma aceitação tácita. Os romanos não se importavam, eles deixavam os judeus terem, porque eles não tinham mais uma terra, uma cidade, um templo, então eles podiam cultuar fora do seu limite geográfico. As demais nações não podiam, mas eles podiam. Quando chegava uma denúncia contra um cristão, olha, ele não está adorando os deuses, ele está pregando contra os deuses, mas quem ele é? Ele é um judeu? Eles têm esse direito, deixa eles para lá. Mas, então, os judeus de Esmirna começaram a dizer assim, senhor procurador romano, é o seguinte, esses caras aí não são judeus. É outra coisa, eles são cristãos. Então, eles não têm direito ao nosso, entre aspas, salvo-conduto, nosso direito adquirido de adorar o Deus de Israel fora dos limites. É por isso que Paulo os chama de filhos de Satanás, o pai da mentira, e os chama de sinagoga do diabo, porque o cristão, no entendimento do Novo Testamento, ele é o judeu por excelência, ele está adorando o Deus de Israel, que tem o direito de ser adorado em toda a terra. Mas os judeus estavam dizendo às autoridades romanas que aqueles cristãos não podiam. E os romanos, então, começavam a ver a diferença. E aí começavam a aprender. Por isso que o texto diz, não tenha medo das coisas que você tem que sofrer, o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão. Muitos crentes de Esmirna iriam parar na prisão naqueles dias. E veja o que ele diz, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. 10 dias era o tempo que um cidadão romano podia ficar preso sem uma acusação clara, sem uma acusação formal, um limite. Sem ter provas, evidências. Se tivesse, aí podia se estender, virar prisão temporária e até prisão definitiva, e em últimos casos, julgamento, morte ou exílio ou alguma outra pena. É só para você perceber que o Apocalipse, já naqueles dias, ele tinha valor, tinha papel, ele não foi escrito só para nós. Ele fala de coisas que são úteis para todos os crentes em todas as épocas, em todas as gerações. Porque para todos os crentes, existe a necessidade de ser fiéis. Olha aí, seja fiel até a morte. Então, essa é a grande exortação do Apocalipse. Se você pegar essa frase aqui, já basta. Você já sabe tudo o que você tem que fazer. Seja fiel até a morte. Mas agora você tem que entender ela melhor. Porque ela não significa só a seguinte coisa, a seguinte ideia. Olha, seja fiel até o dia que você morrer. Da ideia de longevidade. Lá eu tenho que aguentar firme até o fim. Isso também é verdade, é claro. Mas a palavra, o termo grego, quando fala assim, até, essa expressão, ela tem uma ideia de causa no seu significado original. E não só de consequência até o fim, mais ou menos isso. A ideia é o seguinte, sua fidelidade vai te levar à morte. Se você for de fato fiel,
a morte estará no seu caminho. Porque, né, o mundo vai se voltar contra você. Então, seja fiel até a morte, pode significar seja fiel até o ponto de morrer. Mesmo aquilo que nós vimos ontem lá no capítulo 12, né? Mesmo em face da morte, não ame a própria vida. Não negue a fé, mesmo sob ameaça de morte. Seja fiel até a morte. Encare a morte. Se ela estiver no seu caminho, se ela estiver na sua frente, você encare a morte. E então você tem a coroa da vida. Porque exatamente isso aconteceu com o personagem que aparece na terceira carta, a de Pérgamo. E aqui você tem uma pessoa, e é a única pessoa em todo o Apocalipse que tem nome próprio. Todos os outros nomes, né, exceto, claro, Jesus, João, né, mas todos os outros nomes são nomes fictícios, são nomes simbólicos. Jezabel. Você não pode acreditar que o nome da mulher lá era Jezabel mesmo. Balaão, não tinha nenhum Balaão lá em Pérgamo. Mas esse homem aqui, que é chamado pelo nome de Antipas, ao que tudo indica, esse é seu nome mesmo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Bom, que trono era esse, né, meus irmãos? Significa que tinha um local lá em Pérgamo, onde tinha um trono, né? E Satanás vinha ali e sentava naquele trono? Não. Pérgamo era famosa naqueles dias por ser o local central do culto ao imperador. E nisso, essa cidade rivalizava com Éfeso, mesmo ela sendo menor, menos importante do que Éfeso. Mas ela se gloriava, né, se orgulhava de ter o principal culto ao imperador em toda a Ásia Menor, maior até do que o de Éfeso, porque Éfeso era dividido. Éfeso tinha um culto dividido. Lembra, né, que em Éfeso existia uma deusa que era cultuada em Éfeso, e que inclusive tinha um templo lá que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo. Qual era o templo? O templo de Diana, uma das 7 maravilhas do mundo. Quando Paulo esteve lá, pregando o evangelho, aquele tempo todo, num dos motins, uma das conturbações públicas, Paulo teve que ouvir os efésios gritando por horas, né? Grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios. Eles gritaram diante dele, com os ouvidos fechados, né? Gritando isso para ele, porque era o grande culto de Éfeso, era Diana. Então, o culto ao imperador era importante, mas não tanto quanto o culto de Diana. Mas em Pérgamo, o culto principal era o culto ao imperador. E é por isso que João aqui diz que ali está o trono de Satanás. E que ali a igreja viveu por um tempo em fidelidade, com fidelidade a Deus. Sei que você conserva o meu nome e não negou a minha fé, a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Então, se Esmirna é a grande igreja, né, a igreja por excelência, a igreja padrão céu em Apocalipse, o crente padrão céu, o crente por excelência em Apocalipse é Antipas. Porque ele é alguém que é chamado com os mesmos títulos de Cristo no capítulo 1. Jesus disse: eu sou a testemunha fiel, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Antipas já tem os 2 primeiros títulos para ele, mas aqui é muito interessante porque Jesus está dizendo isso dele. E está dizendo: Antipas é a minha testemunha, o meu fiel. Na língua grega ele repete 2 vezes o pronome possessivo, meu. É a minha testemunha fiel, que foi morto aí entre vocês, onde Satanás habita. A gente não sabe como é que Antipas morreu. Tem lendas
Existe uma lenda que diz que ele foi colocado dentro de um receptáculo e derramaram óleo quente, mas são lendas. O que provavelmente deve ter acontecido é o mesmo que aconteceu com Paulo, foi decapitado. Os cidadãos romanos, quando eram condenados à morte, eles morriam por decapitação na sua maior parte. Por quê? Porque era considerada uma morte rápida, uma morte misericordiosa. Evidentemente que a gente não gostaria dela, mas era considerada uma morte boa. Você ia preferir ser crucificado ou decapitado, se você fosse condenado à morte? A crucificação podia ficar dias lá, pendurado. Quando os romanos não queriam realmente que o cara morresse logo, eles não pregavam pregos, como fizeram com Jesus. A morte de Cristo foi bem antecipada porque ele foi pregado, teve pregos, cravos, que atravessaram o seu corpo. Mas quando eles queriam realmente torturar por muito tempo o condenado, eles só amarravam. Eles só o amarravam ali na cruz e deixavam semanas para o cara morrer de insolação, com picada de corvos, e aquilo se arrastava e ninguém podia tirar. Se alguém tirasse, também era crucificado. Então, a decapitação ela é considerada uma morte misericordiosa, porque cortou a cabeça e já era. E os romanos, os cidadãos romanos, mesmo um malfeitor romano, um criminoso, se ele é condenado à morte, ele tinha o direito de dizer: quero ser decapitado. E é por isso que nós temos os dois apóstolos principais de Cristo. Quem são eles? Pedro e Paulo. E a história da igreja diz que Paulo foi decapitado, porque ele era cidadão romano, e que Pedro foi crucificado. Não tinha a cidadania romana. Os dois no mesmo ano, 64, debaixo do mesmo imperador, Nero. 2 mártires. 2 testemunhas fiéis. Cada crente é chamado a ser isso. Pode ser que não vai acontecer. Pode ser que Deus, na sua misericórdia, dê aos outros o mesmo que deu a João, uma vida longa. João não foi realmente alguém que morreu por Cristo. Mas ainda assim ele é um mártir. E ele diz: achei-me em Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Mas aqui tem um mártir com todas as letras, com todos os atributos. Antipas. Alguém que foi provavelmente acusado perante um tribunal romano e morreu. Pelo estilo da linguagem, quando ele fala ainda nos dias de Antipas, parece uma coisa um pouco mais distante. Não era algo que aconteceu anteontem, semana passada, mês passado. Parece ter sido ainda na geração passada, quando ele fala ainda nos dias de Antipas. Então aquele martírio marcante deve ter acontecido talvez 10 anos antes, 15 anos antes, a gente não sabe. Mas ainda era um fato marcante. Para Deus, aparentemente não para o povo. Porque aparentemente o restante dos cidadãos de Pérgamo disseram assim: estou fora. E eu vou seguir o mesmo que Antipas? Para que tanto radicalismo? Por acaso ele não podia dar uma dobradinha de joelho diante da estátua do imperador e está tudo resolvido? Por que todo esse radicalismo aí? Acabou morrendo, olha a falta que faz, olha a família dele, abandonada, etc. Sempre tem argumentos, As pessoas sempre encontram argumentos para justificar o seu pecado. O fato é que o grande exemplo de Antipas que o Senhor está aqui enaltecendo não era mais exemplo ali mesmo em Pérgamo. Porque deu um efeito contrário, deu um efeito rebote. Imagine, você vê um dos seus irmãos sendo morto em praça pública. Talvez você pense: eu não quero ser o próximo. Então eu vou ser mais cuidadoso, mais cauteloso. E claro, não há nenhum problema em ser cuidadoso e cauteloso, desde que isso não signifique abrir mão da fé, das verdades, dos valores bíblicos. Mas, infelizmente, Pérgamo embarcou totalmente, apesar de ter esse grande cara do passado, Antipas,
no presente, olha só com eles, olha, tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, não só eles, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Então aqui Pérgamo era portas abertas para a heresia. Pérgamo era vale tudo. Quem vem não lançaremos fora. Aqui os dois grupos, né, eles são muito parecidos, mas eu acho que a única diferença está no fato de que esses que ele chama aqui de seguidores da doutrina de Balaão, eles eram um pouco mais ousados do que os nicolaítas. Os nicolaítas eram mais polidos, mas vamos dialogar com o imperador, vamos encontrar caminhos para viver a nossa fé sem correr muitos riscos, a gente cede um pouco, né, e continua vivendo razoavelmente bem. Mas os balamitas aqui, eles são aqueles que ele diz, comem coisas sacrificadas aos ídolos e praticam a prostituição. Então, aparentemente, naquelas esferas, né, vamos dizer assim, no dia que acontecia a festa em honra ao imperador romano, tudo começava com uma cerimônia cívica. Começa com o momento de honra ao imperador romano. Então, todos os cidadãos romanos têm que comparecer e mostrar sua reverência e seu reconhecimento da divindade do imperador. Eu imagino, pode ser só uma imaginação minha, mas eu imagino que os nicolaítas iam lá e ficavam de boa nesse ponto. Somos cidadãos romanos, vamos cumprir nossa tarefa cívica, né? Vamos reconhecer aqui o imperador no seu direito. E tem que participar um pouco do culto aqui, é verdade, mas daqui a pouco a gente vai embora. Mas depois da cerimônia cívica vem o almoço, né? Vem o churrasco. E o churrasco era realmente aquela carne oferecida ao ídolo, sacrificada ao ídolo, ali naquele ambiente. É interessante que o apóstolo Paulo nos diz que se você comprar no mercado a carne sacrificada ao ídolo e comer em casa, não tem problema nenhum. Pode comer. Desde que você não esteja escandalizando alguém, né? Mas se não tiver ninguém que se escandalize, não tem problema. Mas Paulo nunca concordaria que você fosse comer lá no templo. Nunca. Qual a diferença? A diferença é que lá é um culto. Lá está acontecendo um culto ao imperador. Lá está acontecendo um culto à divindade. Se você participa, você está cultuando aquela divindade. A carne que vende no mercado, Paulo diz, é carne. Agradece e coma, está tudo certo. A não ser, é claro, que a sua mente seja fraca, então é melhor não comer, Paulo fala. Se você tiver dúvida, não coma. E o que João está atacando aqui é isso. Esse grupo, ele não só participava da cerimônia cívica, mas também do ritual, né, de comer as carnes sacrificadas aos ídolos. E, como eu disse ontem, né, depois da cerimônia cívica tem o churrasco, e depois do churrasco tem a balada. E a balada nada mais era do que, né, muitas vezes orgias, e que também eram considerados culto a alguns deuses, a algumas divindades. Então, me parece que grupos cristãos aqui, eles são mais ou menos comedidos. Vamos dizer assim, há os grupos que eles vão até só um ponto. A parte cívica a gente participa, depois a gente vai embora. Já cumprimos nosso papel, não vamos ser perseguidos, né, por isso, vamos embora. Outros dizem, mas quem participou daqui, por que não participa do churrasco? Então, vamos ficar para o churrasco também, a gente come e tal. E o terceiro fala, e quem ficou para o churrasco, por que não fica para a balada? E geralmente esse é o raciocínio que nós temos também para o pecado, né? Isso não é pecado, se isso também não é, aquilo também não é. Isso aquilo não é, também aquilo não é. Mas para o Senhor é. E o que ele está dizendo é, isso não é ser testemunha de Jesus. Não é viver o verdadeiro testemunho de Jesus. Veja, em Tiatira, essa Jezabel aí, que aparece como profetisa,
ela parece ter uma justificativa teológica para fazer essas coisas. Porque o texto diz que ela seduz. No verso 20 fala assim: tenho, porém, contra você o fato de você tolerar essa mulher, Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensina, mas ainda seduza os meus servos. Essa palavra é a mesma que o diabo, a palavra do diabo, ele é o sedutor do mundo inteiro. Ele é o enganador. Então ela é sim aqui uma porta-voz do diabo dentro da igreja. Como todos os falsos profetas são. A segunda besta parece cordeiro, mas fala como dragão. Parece cordeiro, parece Jesus, até que abre a boca. Quando abre a boca, não é Jesus falando, é o dragão falando. É o lobo vestido em pele de cordeiro, né? O falso profeta. E é isso que Jezabel é. Mas os crentes de Tiatira, já é a terceira igreja aqui, por algum motivo o texto diz que eles toleravam essa mulher. Eles sabiam que ela era isso. E toleravam. A gente se pergunta, por que toleravam? Seduzidos. A sedução do falso ensino é muito mais forte do que nós podemos imaginar. Mas talvez houvesse alguma razão social também. Porque o modo como Paulo descreve Jezabel, ele usa o nome da rainha, né? Lá, da esposa de Acabe, aquela que perseguiu Elias. É o pano de fundo aqui dessa narrativa. Uma mulher influente, importante, poderosa. Ao que tudo indica, essa mulher, que ele usa essa figura histórica de Jezabel para descrever, e que os crentes de Esmirna temiam, de Tiatira temiam, e toleravam justamente por causa disso. Provavelmente ela fosse uma das principais líderes, né, da guilda comercial das tinturarias de Tiatira. Os crentes trabalhavam para ela, essa parece a ideia. Muitos deles lá dependiam financeiramente, economicamente. E você sabe, quando você depende economicamente, você pensa duas vezes antes de confrontar, antes de atacar, antes de fazer alguma coisa. Você percebe, de certa forma, esse é sempre um assunto de Apocalipse. O quanto essa questão econômica é séria. E quantos riscos existem nessa área que nós muitas vezes não ligamos, não damos bola. Quando os falsos pregadores só falam em prosperidade, 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 eles estão falando em nome de quem? De Deus ou do dragão? Estão sendo voz de quem? De Deus ou do diabo? Não é o cordeiro, é o dragão. Nessa área existem muitos riscos, por isso o apóstolo Paulo disse a Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E Jesus disse: vocês não têm como adorar a Deus e a Mamon ao mesmo tempo, ou um ou outro. Então, meus irmãos, é isso que estava acontecendo nas 7 igrejas. Eles estavam tentando adorar a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. E o Senhor disse: não dá. Ou um ou outro, não tem como servir a 2 senhores. Era isso que estava acontecendo em Tiatira, em Éfeso, em Pérgamo. Não acontecia em Esmirna. E por isso tinha um monte de desempregado lá. Um monte de gente desempregada. Se você tem que escolher entre o emprego e a fidelidade a Deus, nós sabemos o que devíamos escolher, mas nem sempre temos coragem de fazer o que está correto. E você continua as próximas 3 igrejas e você vê essa mesma tensão o tempo todo. Sardes é uma igreja que tem poucas pessoas ainda limpas lá, diz o verso 4.
Poucas pessoas, a maioria, já seguiram os nicolaítas, já seguiram os baalamitas, já seguiram os jezabelinos, já estão nessa mesma onda. E aí vem o oásis, né? Filadélfia. Filadélfia é uma Esmirna, mesma coisa. Uma igreja que também recebe, né, a descrição de uma igreja frágil. Ele diz no versículo 8, sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. É isso que importa para o Senhor. Não é a imponência da igreja, não é o poderio da igreja. A igreja não é uma empresa. O que importa para o Senhor não é o tamanho da igreja. O que importa para o Senhor é a fidelidade. Você não negou a minha palavra. Você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Diante de tanta oposição, diante de tantos... Porque note, o inimigo, ele tem 3 instrumentos. E eles são bem distintos. Cada um faz uma coisa. A primeira besta bate. A segunda besta engana. E Babilônia oferece o cálice. Então você percebe, não é uma estratégia só. A primeira besta é pancada, é perseguição, é morte. Muita gente nega, veja a carta do Plínio ao imperador Trajano. Muita gente, isso já basta para ele negar o Senhor. Ele nega o Senhor por medo de morrer. Ele nega o Senhor por medo de apanhar, por medo de sofrer, por medo de perder coisas. Então, funciona bem para muita gente, mas não para todos. Muita gente, diante da pancada, ele aguenta firme. Então o inimigo vem com a segunda besta. E a segunda besta é um desvio doutrinário, ou seja, parece cordeiro, mas fala como dragão. Então, o falso ensino, ele é tão destrutivo quanto a perseguição nesse sentido. Ou pior. Porque o cara que está sendo perseguido, que está apanhando, ele sabe que ele está sendo fiel a Deus, e ele sabe que aquilo, está acontecendo com ele, mas ele tem que aguentar. Talvez ele não aguente, mas ele sabe que ele tem que aguentar. Mas o cara que embarcou no falso ensino, ele acha que está certo. Esse é o problema. O problema é que eles achavam que os nicolaítas estavam certos. Que os jezabelinos estavam certos. Que os seguidores de Balaão estavam certos. E nesse caso eles tinham justificativas teológicas para fazer o errado. A pior coisa que alguém pode dar é dar justificativa teológica para alguém pecar. Mas é isso que o falso profeta faz. E se você escapa da primeira besta, escapa da segunda besta, ainda não escapou de tudo. Porque o inimigo sempre tem uma terceira via, uma terceira opção. Ele não fez isso com Jesus? A primeira tentação, nível da carne. Se és o Filho de Deus, manda essas pedras virarem pães. Passo. Então vamos para a religião. Leva Jesus ao pináculo do templo. Jerusalém, pináculo do templo. Abre a Bíblia. Vamos ler a Bíblia, Jesus. Aqui está escrito no Salmo 91, ó. Aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem. Ali está o pregador. Ali o diabo é um pregador. Dentro da cidade santa, no pináculo do templo, com a Bíblia aberta. Mas fazendo o quê? Distorcendo a Bíblia. E Jesus dá uma aula de hermenêutica para o diabo ali. Ele diz, não se interpreta um versículo fora do seu contexto. Ele não disse tudo isso, é claro, não deu tempo. Mas basicamente o que ele disse foi isso. Diabo, você nunca vai aprender que não dá para ler a Bíblia fora do contexto.
Você não pode sacar versículo isolado da Bíblia, porque você faz esses versículos dizerem o que você quer. Você não pode botar a Bíblia contra ela mesma, ela não pode se contradizer. Também está escrito, diabo, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então aqui está a regra de ouro, a Bíblia interpreta a si mesma, diabo. Não é você que interpreta a Bíblia, é ela que interpreta a si mesma. Se esse texto está dizendo que o Pai vai mandar os anjos para me guardar, mas esse está dizendo que eu não posso tentá-lo, então eu não vou pular desse lugar, né, cara? Parece que bebe. O Senhor, então, mostra, né, como que se interpreta a Bíblia. Mas veja, o ambiente é do falso profeta. O falso profeta, ele é convincente porque ele usa o texto. Ele usa a Bíblia. Mas usa a Bíblia distorcidamente, o texto fora do contexto. Mas se não funciona nem uma coisa nem outra, o diabo vai por tudo nada e diz, então olha os reinos, Jesus. Então olha a glória, olha a riqueza, olha, tudo isso te darei. É a grande meretriz dizendo, venha aproveitar a vida. Tem tanto prazer aí que você não conhece ainda, que eu posso te dar. Tem tanta coisa maravilhosa. Ele sempre tem a terceira via, não se esqueça disso. Não é só pancada, não é só falso ensino. Ele também sabe oferecer o que nós queremos. E boa parte do povo evangélico enganado por falso pregador, é enganado porque quer. É enganado pela própria cobiça. Porque houve aquela promessa fácil lá, né? De prosperidade e morde a isca. Mas o peixe, ele é pego pela cobiça. Está muito fácil de pegar aquela isquinha ali, boiando na água. Está muito fácil. As outras todas fogem. Mas aquela está ali, dando sopa. E o peixe chega ali e fala, essa está fácil, hoje eu vou encher a pança. É pego pela cobiça. Assim também muitos crentes são pegos pela própria cobiça. Mas Filadélfia não era assim. Aquela igreja vivia corretamente o evangelho. Igual Esmirna, também tinha os judeus lá acusando os crentes diante dos tribunais romanos, que Jesus aqui o chama de novo de sinagoga de Satanás. Desses que se declaram judeus, diz no verso 9, não são, mas mentem, são filhos do diabo, pai da mentira. E não tem nada de antissemitismo aqui, meus irmãos. Jesus é judeu, tá? João é judeu também, não é antissemitismo. Mas aqui está o falso judaísmo. Aqui está a questão de negar a revelação bíblica por causa de uma tradição religiosa. O que eles defendiam era a sua tradição religiosa e não a palavra de Deus. Mas o Senhor promete aos crentes de Filadélfia que Ele vai guardá-los até o final. E vem a última e talvez pior das igrejas. Apesar que é difícil saber o que é pior, se é Laodiceia ou Sardes. Mas Laodiceia recebe essa declaração, né, de que ela nem frio nem quente ela é. Os historiadores fazem identificações aí com aquela água que vinha por dutos, né, até a cidade e chegava morna na cidade e por isso não era uma água muito boa. É possível que exista essa correlação. O fato é que o texto diz aqui, você diz, no verso 17, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Percebe? É questão econômica aqui outra vez. Esmirna e Filadélfia, pobres. Por que pobres? Porque não participavam dos sindicatos. Porque não participavam dos meios ilícitos diante de Deus. Eram lícitos para aquela sociedade, mas eram ilícitos diante de Deus para prosperarem. Mas a galera de Laodiceia estava embarcada em todo este meio. E dizia, se achavam ricos e abastados, não precisam de nada. E Jesus diz, e você nem sabe, né? O mais triste é quando a pessoa nem sabe o que ela é. Você nem sabe que é infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu.
Mas então, meus irmãos, vem algo impressionante. E é algo impressionante que a gente vê em todas as igrejas. O Senhor oferecendo arrependimento. Eu falava com os irmãos no começo, só tem realmente, parece-me que 2 grupinhos que não recebem qualquer oferta. Jezabel, e aí está uma falsa profetisa, né? E aquele grupinho de Sardes que já tinha nome de que estava vivo, mas estava morto. Ele fala que morram de vez. Mas aqui mesmo em Laodiceia, com esse pessoal orgulhoso aqui, com esse pessoal achando que consegue servir a 2 senhores, né? O Senhor diz, eu estou à porta e bato. Verso 20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o que nos ensina, isso é muito, sim, consolador, confortador para nós. É porque assim como eles, nós temos tido muitas falhas. Assim como eles, nós temos fracassado no testemunho muitas vezes. E a razão pela qual, frequentemente, nós não vemos o Evangelho triunfando em nossas cidades, como ele deve triunfar, como ele tem poder para triunfar, não é por problema do Evangelho, não tem problema no Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus, Paulo fala, o poder de Deus para a salvação, todo aquele que crê. O que falta é pregador. E eu não estou falando pregador aqui ocupando esse púlpito, tem bastante. O que falta é testemunha. Testemunha de Jesus diante da sociedade. Pessoas dispostas a pagarem o preço do testemunho. Porque frequentemente nós temos falhado, fracassado nessa tarefa. Contudo, o Senhor não nos condenou. Não nos lançou fora. E continua nos exortando na sua palavra e nos dizendo, como disse para Éfeso, olhe, identifique o ponto em que você pecou, caiu. Arrepende-te e volta. O mesmo ele diz aqui aos laodicenses, parece que é a pior das igrejas. Eu continuo na sua porta, batendo. Ele não está falando com ímpio, está falando com crente. Eu estou batendo na sua porta. Abra. Eu não vou arrombá-la. O Senhor não arromba as portas dos corações. Ainda que na sua soberania, Ele tenha o número exato dos eleitos determinado, e os meios para alcançá-lo, ele decidiu usar da livre vontade humana para concluir esse objetivo. Abra a porta. Porque abrir a porta nada mais é do que dizer, vamos viver juntos, né? O verdadeiro discípulo segue o Cordeiro. Está conectado com o Cordeiro, segue o Cordeiro para onde ele vai. Essa própria noção aqui do cear, queridos, cearei com ele e ele comigo. Não é só vamos fazer um lanche junto. Porque a ceia, o simbolismo da ceia que Cristo estabeleceu, aponta para a sua morte. E aponta para a sua ressurreição. Quando Jesus diz, vamos cear, ele está dizendo, vamos voltar ao que realmente importa. Você é meu discípulo. Eu sou o Cordeiro, você também é. O nosso caminho é a cruz. Nós vamos para o matadouro. Mas o matadouro não acaba. Não é o fim. Depois tem a glória. Depois tem a ressurreição. Depois tem o governo sobre todas as coisas. Vamos nesse caminho, nessa direção, até estar em pé sobre o mar de vidro. Até estar em pleno e total triunfo contra os poderes hostis. Sigamos a Cristo, meus irmãos. Esse é o único caminho da vitória. Da verdadeira vitória. Deus abençoe.